Olá, é com prazer que nós vamos gravar, na sequência do nosso canal Guia dos Perplexos, o vídeo em continuação a Decifrando a Bíblia. Começaremos de onde nós paramos no vídeo anterior, isto é, o Natal. Então, seguindo a sinopse evangélica de Frederico Dattler. Sinopse quer dizer o que os 4 evangelhos alinhados, o que tem em um que é igual ao que tem em outro nos sinóticos, é colocado lado a lado para comparação. E mesmo assim o 4º evangelho, que não é sinótico, também é colocado. Então aqui nós temos a anunciação em Lucas 1:26, que é quando o anjo Gabriel diz: "Não tenhas receio, Maria, pois achaste graça diante de Deus. Conceberás e darás à luz um filho, e lhe porás o nome de Jesus. Ele será grande e será chamado Filho do Altíssimo. O Senhor Deus lhe dará o trono de Davi, seu pai, e ele reinará na casa de Jacó, e seu reino não terá fim." Maria então perguntou ao anjo: "Como se fará isto? Eu não conheço filho, homem varão." Respondeu o anjo: "O Espírito Santo descerá sobre ti, e a virtude do Altíssimo te cobrirá com sua sombra. É por isto que o santo que vai nascer será chamado Filho de Deus." Então, aqui nós temos a anunciação, passando Lucas 1:26-38, passando a página, nós temos aqui o Magnificat, que é o canto de Maria com Isabel, mas já começamos a ter uma coisa aqui que eu gostaria de chamar a atenção. O nome Jesus, né? Os rabinos não chamam Jesus de Yeshua. Se você for procurar no Talmud, eles chamam Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré, ou simplesmente Yeshu. Mas os cristãos, os judeus messiânicos, decidiram transformar o nome Jesus, Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré, em Yeshua, influenciados por uma armadilha feita no Talmud, que quer que o nome de Jesus seja o mesmo de Josué, Yehoshua. Ora, Yehoshua é Yeho, Javé, Shua, salva. Então seria, o mérito da salvação seria dado a Javé, enquanto Yeshu quer dizer Salvador. Ora, se nós formos ver aqui, nós vamos perceber que Salvador é o próprio Jesus e não é Javé. Então, os rabinos primeiro chamam Yeshu Natsri. Então, tá certo. Mas logo um ex-cristão convertido ao judaísmo mudou isso para Yehoshua, ou seja, deixando claro que o nome de Jesus era igual ao de Josué, que é o personagem que conquistou a terra de Canaã, a terra prometida, e que também aparece com esse nome outro personagem famoso, que é o herdeiro do sumo sacerdócio na época do cativeiro babilônico. Pois bem, Yehoshua não é o nome de Jesus nem em hebraico nem em aramaico, é Yeshu. Yeshu Natsri, Jesus de Nazaré, ou Yeshu HaMeshiach, Jesus o Messias. Essa confusão reina e então os judeus messiânicos tentaram um meio termo, Yeshua, mas fica confuso. Podemos chamar Yeshua porque não é Yehoshua, o Yeho, que é a raiz que quer dizer Javé, não está, mas quem salvou a nós foi Jesus, o Salvador, como está no texto bíblico. Não foi como em Josué, tanto o libertador dos judeus que eles introduziu na Palestina, quanto Josué, o sumo sacerdócio do cativeiro, não foi, não é Yehoshua. Então, o nome de Jesus em aramaico
é Yeshu. Pode-se dizer Yeshua, tolera-se, mas não é o nome exato. Yehoshua não tem nada a ver. Foi um artifício de um cristão convertido ao judaísmo para dizer que a salvação vem de Javé. Na verdade, o que nós temos aqui é enquanto os pastores estavam no campo, ela deu à luz seu filho primogênito. Já vimos que primogênito aqui é escrito não porque fosse o primeiro de muitos, mas para dar certas prerrogativas a ele. Por exemplo, era ensinado a ler 4 línguas, tinha o direito de, na sinagoga, levantar-se, ler o rolo da lei e explicar. Além do mais, era consagrado a Deus, era um nazireu, nazir, consagrado. Portanto, primogênito e unigênito de Deus, primogênito e unigênito de Maria. Então, envolveu em uma faixa e o reclinou ela mesma. Então, como seria que Jesus foi dado à luz se a mãe acabou de parir, imediatamente levantou-se, envolveu em faixas e o colocou sobre um monte de palhas? Então, não foi pelas vias naturais. A profecia de Isaías diz, como eu já disse, a virgem conceberá e dará à luz um filho, que será chamado Emanuel, que quer dizer Deus conosco. Ora, se ela conceberá virgem e dará à luz virgem, não foi pelos canais normais. Então, aqui o texto deixa claro, assim que ele nasceu, ela levantou-se, envolveu em panos e colocou sobre um monte de palha. Então, toleremos a pronúncia Yeshua, mas a pronúncia certa é Yeshu. Apareceu então, havia na mesma região pastores que viviam nos campos, e durante a noite faziam guarda a seu rebanho, nas cavernas abandonadas pelos essênios. Foi lá que José se abrigou, porque em Nazaré, em Belém, não tinha mais pousada para eles. Apareceu-lhes um anjo do Senhor, e a glória do Senhor brilhou em redor deles. Tomaram-se de grande medo, mas o anjo lhes disse: não vos amedronteis. A notícia que vos trago é uma grande alegria para todo o povo. Prestem bem atenção agora a essa parte. Nasceu hoje, na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é o Cristo Senhor. O Salvador. É exatamente esse o significado de Yeshu, Salvador. Portanto, não é. Depois São José vai receber o mesmo nome e o nome de Jesus vai ser dado a essa criança. E aí parece ficar a profecia de Isaías incompleta, a nosso ver, porque não foi Emanuel, mas Emanuel seria o sentido do acontecimento, do evento. Deus está no meio de nós. O nome de batismo é Yeshu. Bom, agora eu vou mostrar para vocês o ninho de cobras em que Jesus nasceu. Ele está nascido ali. Nasceu hoje para vós o Salvador, que é o Cristo Senhor, o Salvador. Quem nos salvou foi Jesus, não foi Javé nem foi El, porque eles planejaram, mas quem executou foi Jesus, porque nem El, nem Javé poderiam morrer, nem Deus, nem o Messias, tinha que ser o homem Jesus. Esclarecido isso, agora eu vou mostrar a vocês em que ninho de cobras ele nasceu. Este livro é meu, da minha autoria, uma história política da cristandade, todo referendado. No final do livro aqui eu tenho a bibliografia, todo referendado, então não digo nada aqui de mim. E aqui nós temos: não seria razoável dizer-se que apenas os judeus perseguiram os cristãos. Em todos os lugares e tempo, os cristãos foram perseguidos. Porém, é claro, historicamente comprovado, que apenas os judeus moveram uma guerra de extermínio ao discípulo do Rabi Galileu. Que os judeus planejaram
os falsos judeus, né, cázaros, planejaram exterminar os judeus, matando 6 milhões e assim dando uma desculpa para que os alemães fossem culpados e tomar a Palestina. Era o que eles queriam com essa história do Holocausto. Conseguiram. Esta guerra foi iniciada por Saulo de Tarso. Foi tal a violência desta perseguição que os discípulos fugiram todos de Jerusalém, ficando apenas os apóstolos. Novamente a igreja de Jerusalém se recompôs. Novamente os judeus tentaram exterminá-la. Esses judeus ainda não são cázaros. Lá, desta feita, por mando do rei Herodes, vem descrito no mencionado livro dos Atos, capítulo 2. Herodes fazia isto procurando agradar os judeus, diz o texto. O que se pretende não é perfilar uma ideologia, mas descrever objetivamente um conflito histórico que perdura ainda hoje. Portanto, isso é importante. Nós estamos na mesma luta. Assim, quando Tessalônica soube que Paulo convertia ao cristianismo os judeus de Bereia, foram causar tumulto. Então, o tribuno Lísias salvou Paulo, mas a revolta contra Cristo e tudo que tivesse o nome de Cristo apenas havia começado. Deveria durar 20 séculos. No dia 19 de julho de 64, um incêndio de 6 dias reduziu a cinza 10 dos 14 bairros de Roma. A voz pública acusou Nero do funesto evento, pediu o culpado e o castigo. Diz-nos Comodiano, é um dos que está na bibliografia, historiador romano, como manobraram os judeus por meio de sua amante judia, Popeia, os quais viram na ocasião o pretexto esperado para dizimar os cristãos. Começava o holocausto verdadeiro. Isso está escrito em Joseph Bernard, o autor é historiador, ateu, passou por cristianismo, por judaísmo, terminou reconciliado com a Igreja Católica, o Vaticano. Tradução de Carlos Domingo, é de Domingos da Torre. 300 anos durou o Holocausto. Um momentinho, tenho que me retirar. Esqueci de fazer. Me desculpem, mas a bateria estava fraca. Então, 300 anos durou o verdadeiro holocausto. Quem preferiu a condenação, como no caso de Cristo, foi Roma. Mas quem maquinava era o judeu. Eles odiavam os cristãos. Não todos, porém. Diz-nos Tertuliano que a sinagoga foi a fonte das perseguições. Não todos os judeus, né? Os essênios, os esseus, os assideus e os homens justos que foram para o deserto foram para fugir da obrigatoriedade de transgredir os mandamentos. Então, Comodiano, Tertuliano, Tácito, Orósio e a pesquisa histórica indubitável pelos padres jesuítas Bernardino Lorca, Garcia Viloslada e Montalbán dizem que o Sinédrio e a sinagoga é que queriam destruir os cristãos. Vamos dar o testemunho do famoso rabino judeu Norbert Wiener. Os judeus foram os causadores das perseguições de Roma contra os cristãos no ano 65 da nossa era. Ele é judeu, Norbert Wiener, e diz, olha só, os judeus foram os causadores das perseguições de Roma contra os cristãos no ano 65 da nossa era. Quando Roma tinha por imperatriz uma judia, Popeia, e por prefeito da cidade um judeu, iniciaram-se a Era dos Mártires, que deveria prolongar-se durante 300 anos. Norbert Wiener. Outro judeu, Dr. Holling, em Die Polemik des Abismos, assevera que um dos autores do Talmud, que é a antibíblia, o rabino Yehuda, obteve no ano 155 da era cristã
portanto já depois de Cristo, ordens para que fossem sacrificados todos os cristãos de Roma, morrendo em virtude dela muitos milhares, sendo precisamente os judeus os verdugos dos papas Caio e Marcelino, os primeiros. Por isto, Monsenhor Leão Merrin, arcebispo de Port Louis, em Filosofia da Maçonaria, na página 172, afirma que quando os judeus chefiados por Shimon Bar Kokheba, um falso messias, reconquistaram por 3 anos sua independência, assassinaram, neste curto espaço de tempo, 104 mil cristãos, cifra enorme se atentarmos para a população da Palestina nessa época remota, que era 250 mil. Eles assassinaram 104, a população era 250. Isso está no livro do Dr. Campbell Morgan, do Seminário Batista do Sudoeste. Então, durante nada menos de 300 anos, os cristãos resistiram à morte heroicamente, sem responder violência com violência. Então, os judeus adotaram a tática. Introduziram-se no clero para destruir a igreja por dentro. Aí vem as heresias. Então, o livro é meu, não foi publicado, está inédito. História Política da Cristandade. É de minha autoria. Então, aqui nós estamos mostrando como foi que Esdras, que posa de herói na Bíblia, eu vou escrever uma carta para o Papa Francisco pedindo a ele para tirar o livro de Esdras, que é o maior canalha, o maior patife. Aqui está, no livro de Samuel, está: Davi reinou sobre todo o Israel, exercendo o direito e a justiça para com todo o povo. Joabe, filho de Sarve, era o chefe do exército. Josafá, filho de Ailud, eu estou lendo 2 Samuel 8, era o porta-voz. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe e neto de Aquimeleque, aqui já está confuso, viu? Porque depois Esdras vai alterar essa ordem. Sadoc e Abiatar, filho de Aquitobe, neto de Aquimeleque, vamos ver, eram sacerdotes. Saraías era secretário e Banaías comandava cereteus e feleteus, os mercenários. Os filhos de Davi eram sacerdotes da ordem de Melquisedeque. Mas quando você chega ao livro das crônicas, você, na história de Davi, o livro das crônicas também foi escrito por Esdras. Então, há muitas coisas no livro das crônicas que não estão conforme ali. Então, aqui no livro das crônicas, o canalha do Esdras não diz que os filhos de Davi eram sacerdotes. Ele diz que ocupavam os primeiros postos como príncipes. Então, o que ele quer fazer? Extinguir a dinastia de Davi. Mas não adianta, porque no Novo Testamento, os apóstolos, os escritores do Novo Testamento, refizeram toda a genealogia de Salatiel, porque é depois de Zorobabel que o canalha do Esdras, no livro das crônicas, faz a confusão. Mas os apóstolos conseguiram refazer na genealogia de Jesus, portanto, Lucas e Mateus conseguiram refazer a genealogia. E assim, aqui nós temos, em qualquer Bíblia, na genealogia de Jesus, nós temos a reconstituição da dinastia de Zorobabel e de Salatiel. Então, não adiantou nada o que o canalha fez, mas ele queria extinguir a dinastia de Davi. Então, o nascimento de Jesus, aí eu vou procurar lá em Mateus. Vou procurar em Mateus.
Se eu não terei tempo agora, mas no próximo vídeo a gente vai mostrar a vocês a diferença entre a dinastia de Jesus, tal como é dada por Esdras, e a dinastia de Jesus, tal como é dada pelos apóstolos. Então, aqui está. Vamos procurar não do início, vamos procurar apenas depois do exílio da Babilônia, que é quando o canalha Esdras se mete no meio. Depois do exílio da Babilônia, Jeconias foi o pai de Salatiel. Salatiel foi o pai de Zorobabel. É aí que Esdras vai misturar tudo. Zorobabel foi o pai de Abiúde, Abiúde foi o pai de Eliaquim, Eliaquim pai de Azor, Azor de Sadoc, Sadoc de Aquim, Aquim de Eliúde, Eliúde de Eleazar, Eleazar de Matã, Matã de Jacó, Jacó de José, esposo de Maria. Aqui está reconstituída, mas quando eu encontrar, não vou encontrar, não estava no programa. Não vou encontrar assim tão depressa a genealogia de Zorobabel e Salatiel, segundo o livro de Esdras. Segundo o livro de Esdras, nem segundo o livro das Crônicas, porque o problema de Esdras é extinguir a dinastia de Davi. Isaías 7 diz: pede um sinal do céu. Acá respondeu: não vou pedir, não vou tentar Javé. Disse-lhe Javé, por Isaías: escute, herdeiro de Davi. Será que não basta vocês cansarem a paciência dos homens? Terão de cansar também a paciência do próprio Deus. Saibam que Javé lhes dará um prodígio. A virgem conceberá e dará à luz um filho, e o chamará pelo nome de Emanuel. Então, não pode conceber e dar à luz, diferente. Conceberá e dará à luz. Então, são os dois. E aqui, como nós mostramos, né, no livro dos reis, então disse que os filhos de Davi eram sacerdotes, portanto, da tribo, da ordem de Melquisedeque, enquanto que no livro de Esdras diz que eles apenas ocupavam os primeiros lugares. Resultado, devíamos arrancar o livro do canalha do Esdras, porque nem o livro dele, nem os livros, o livro das crônicas merece crédito. Bíblia das Paulinas. E se nós formos a outras Bíblias, infelizmente, mesmo meu queridíssimo Rabino Meir Metzlah Malamed também seguiu o cânon judaico. E seguindo o cânon judaico, não teve como não cometer os erros. Ou seja, ali tem o livro de Esdras, quer dizer, ali no Pentateuco não. Mas, olhem vocês mais uma vez essa introdução. A história nos permite recompor os reis da Babilônia depois da queda da dinastia de Nabucodonosor. Ciro, Cambises, Dario I, Artaxerxes I Longimano, Artaxerxes II Mnemon, Artaxerxes III Oco. E aí diz, vou ler. Para a cronologia é questão fundamental saber qual dos três reis homônimos, Artaxerxes, foi o Artaxerxes de Esdras. Para Neemias fica excluído Artaxerxes III, que reinou apenas 21 anos, ao passo que Neemias encontrava-se na corte do seu soberano no 32º, ou seja, já tinha morrido. Deve-se excluir também Artaxerxes II, porque o contemporâneo de Neemias, Sanabalat, que foi excluído por ele, tinha morrido sob o reinado de Dario II, como se deduz de um papiro judaico de Elefantina. Mas também, relativamente a Esdras, devem-se excluir os Artaxerxes II e III, pois do contrário, segundo Neemias 8:9, Neemias teria colaborado com Esdras
pelo menos 47 anos depois de sua primeira missão em Jerusalém, atingindo assim uma idade inverossímil. Ou seja, se Neemias, que quando colaborou com Esdras já era provecto em idade, se ele ainda vivesse no tempo de Artaxerxes I, ele teria quase 230 anos. Então, mas Esdras coloca Neemias ao lado dele o tempo todo. Então, mentiroso. Além disso, portanto, além disso, sob o reinado de Artaxerxes I e II, muitos atos de Esdras ocorreriam em dia de sábado, contrariando assim a lei e o costume. Portanto, não poderiam ter sido eles. No presente livro falará sempre de Artaxerxes I, mas ele não disse. Porque ele queria enrolar tudo. Na terceira e segunda parte, a narração abrange o período de 457 a 432. Então aqui, né, a Bíblia das Paulinas diz que Esdras, de propósito, não cita o rei do Império Persa sob o qual ele viveu. Nós temos que deduzir, e deduzimos que só pode ter sido Artaxerxes I, mas o próprio padre Frederico Dattler, que não é insuspeito, diz que olha que coisa engraçada. Dattler, Frederico, vamos ler do início. Dissidente de Qumran, carta aos Hebreus. Já li, mas vamos de novo. Uma comunidade muito bem organizada, liderada pelo mestre da justiça, vive exilada no país do Damasco, onde aguarda pacientemente o advento de outro mestre de justiça no fim dos dias. Para restabelecer o culto legítimo a ser celebrado pelos descendentes de Sadoc, sacerdotes e levitas igualmente legítimos. Ninguém sabia ao certo como deveria ser classificado esse grupo estranho, até o dia em que foram descobertos os escritos do exército de Judá, os fragmentos de rolo depositados em Qumran, Wadi Qumran. Então, o primeiro mestre da justiça que dá notícia é João Batista, que diz: preparai os caminhos do Senhor. E assim, a comunidade observa um regulamento detalhado a fim de apressar o advento do mestre da justiça. Então, quem está com a verdade são os filhos de Sadoc, a ordem de Melquisedeque. E aqui nós temos uma outra coisa muito engraçada: os sacerdotes filhos de Arão. O último sacerdote sadoquita sobreviveu ileso ao desterro. E Josué, descendente direto de Sadoc, era o primeiro sumo sacerdote do templo, reedificado por Zorobabel. Explica-se aí o orgulho da classe sacerdotal inteira, bem como o empenho de cercá-la do nimbo de origem velha e uniforme. Mas, segundo o livro das crônicas, a partir de Davi havia dois sacerdotes, Sadoc e Abiatar, convocados por ocasião da trasladação da arca para Jerusalém. Logo a seguir, Sadoc aparece como único sacerdote. Abiatar, porém, o velho e fiel companheiro de Davi, oficiava junto à arca em Jerusalém. Ao mesmo tempo, é atribuída a divisão dos sacerdotes em 24 classes. Neste capítulo, Sadoc é transformado em descendente de Eleazar e Abiatar e Itamar, 3 filhos de Arão: Eleazar, Abiatar e Itamar. Já vimos como Elise foi completamente tirado da história. Agora, o que acontece aqui é a importância do sumo sacerdote, né? O sumo sacerdote não tinha muita importância. Quer dizer, o rei era o rei,
e o sacerdote era o sacerdote. Mas segundo o templo espiritual, disse: para simbolizar o fim peremptório do santuário terrestre, na hora da morte do crucificado, rompeu-se o véu que vedava a vista do interior do templo. Assim, acabou o segredo. Expirou a lei que proibia a entrada e terminar os sacrifícios. Ampliou-se o conceito do templo espiritual, chegando à verdade profunda que cada homem é templo de Deus. Glorificai, portanto, a Deus, onde 2 ou 10 estiverem, aí estarei entre eles. Numa visão global, não resta dúvida que os 3 templos devem ser tomados por um só. Mas o que acontece é que não temos registro nem anterior nem posterior a Esdras de que o sumo sacerdote deveria ser também o príncipe e governante. Então, Sadoc vai fazer com que o sumo sacerdote seja também o príncipe. Aqui no O Sacerdócio, ele diz: movimentada ficará a história do sacerdócio israelita. Os vários grupos ligados ao santuário de Canaã foram paulatinamente incorporados ao organismo de Israel. Quer dizer, não importa agora se era sacerdote pagão ou judeu. Esdras juntou tudo. Sem que, no entanto, fossem varridas e validadas. Os sacerdotes judeus reclamavam que os sacerdotes pagãos estavam com eles. Mas quem fez isso, quem obrigou isso? Esdras. Foi somente depois do exílio que foram vencidas essas divergências por Esdras e Neemias, no tempo de Zorobabel. Durante todo o período do segundo templo, o sacerdote, chamado agora aaronítico, foi oficializado. Não era sadoquita. Temos aqui uma meleca. Não obstante a incerteza e a falta de documentação histórica a respeito e até da contradição flagrante entre as várias fontes históricas de que dispomos. Aí ele já diz: Esdras é um mentiroso, misturou pagãos e judeus para todos ficarem debaixo das ordens dele. E aí chamou a todos de descendentes de Arão, quando na verdade o sacerdócio era sadoquita, nós sabemos disso, e vamos agora. Ficou o sacerdócio agora incontestado, então Esdras era o cara, o Ás. Destaca-se o problema do cargo do sumo sacerdote, que é o que Esdras quer, onerado de implicações políticas e temporais a partir da época de Esdras, pois, na ausência de um príncipe da casa de Davi ou de outro qualquer pretendente sério, o chefe do sacerdote transformava-se automaticamente em chefe político, ou seja, príncipe. Trata-se de uma autêntica novidade introduzida por Esdras no seio da corporação sacerdotal, da qual não existe nem sequer vestígio na era monárquica e pré-exílica, nem Moisés, nem Davi. Deste modo, o problema da legitimidade do sacerdote em geral deslocava-se aos poucos para a legitimidade específica do sumo sacerdote, e isso com exclusividade, sendo alvo das mais diferentes interpretações. Então, o que ele queria era isso: o sumo sacerdote era príncipe e o sumo sacerdote, se não fosse ele, estava nas mãos deles. Agora, ainda Dátila vai explicar o que é que ele fez para isso. Aqui no verbete sacerdote, no Antigo Testamento, ele vai explicar dizendo: até a destruição do templo em 586, conhecemos vários nomes: Azarias, Joiadá, Azarias de novo, Mossolã, Selum. Durante o exílio, sem função alguma, Josuá e Josedeque. Depois do exílio, já no templo reconstruído, Josuá, Zacarias, Joaquim,
Jaduá, Onias I, Simeão, trineto do antecessor, não podia ser, tá? Então, os macabeus aqui não poderiam ser. Onias III era o último da linhagem dos sadoquitas, enquanto o cargo existia no ano 190, enquanto o cargo ficava desocupado de 198 a 170. Jazão, Alcime e Menelau, macabeus, ocuparam o cargo. De 159 a 152 não havia sumo sacerdote. Os asmoneus e os macabeus se tornaram sacerdotes. Olha a bagunça agora. Simão Macabeu, João Hircano, o último sumo sacerdote macabeu, Aristóbulo, foi assassinado por ordem de Herodes. Depois da morte de Aristóbulo, a dignidade tornou-se joguete político dos novos senhores da Palestina, Esdras e a sua corja. Herodes e os governadores romanos nomeavam e destituíam 27 sumos sacerdotes no total, até a extinção do cargo, no ano 70 depois de Cristo, quando foi destruída Jerusalém e o templo. Então, a Bíblia conhece ao todo 31 nomes, mas estava aqui feita a meleca que Esdras queria fazer. Confundido aqui o sacerdócio aronítico com o sacerdócio sadoquita, não se sabe então mais quem é quem. E aí Esdras, que fundou a ordem dos escribas, não sou eu quem digo, né? Aqui quem diz com muita honra é um judeu, e aí nós vamos, faz parte da enciclopédia judaica, e aqui nós vamos mostrar para vocês, mais uma vez, introdução ao comentário judaico da Bíblia, como é que eles enaltecem Esdras, tá vendo? Então, Esdras é quem funda uma nova antibíblia chamada Mishnah. Está aqui uma versão mais moderna. Está aqui, velhinha, uma versão mais antiga. Imaginem, ali tem o nome de Lenin e o nome de Marx como rabinos judeus na época da Revolução Russa. E aqui nós temos a versão original, quer dizer, um dos livros da Mishnah, ou aqui já com o nome de, ainda com o nome de Mishnah, mas que vai ser multiplicada por 100 até chegar ao Talmud. E aqui nós temos a verdadeira Bíblia judaica, portanto, é nessa que Meir Messilah Malamed se baseia. Então a Bíblia judaica permanece, o livro do Gênesis, respeitado em toda a sua integridade, né? Enquanto na Mishnah, o livro do Gênesis, tudo parece bonitinho, em hebraico quadrado, mas no livro do Gênesis, a primeira palavra não é Bereshit, tá vendo? É um Yod, um Aon. Então, isso é a Mishnah. Logo, o Talmud vai ser uma antibíblia que vai rivalizar com a Bíblia. A Bíblia vai ser aceita pelos rabinos ortodoxos. Tenho o prazer de ouvir a conferência de muitos deles. E o Talmud, são as várias Mishnah, chegam a quantidade, acho que 18 volumes, vai ser usada por Silvio Santos Abravanel, por Luciano Huck, por Israel Clabin, e por outros que são ateus. Para esconder isto, escreveram várias coisas. Primeiro de que tudo, a maçonaria na gaveta maçônica disse que era mentira que os judeus queriam tomar conta do mundo, porque isso era uma utopia. Ninguém conseguiu, nem Hitler. Mas acontece que 3 judeus aqui dizem que o sionismo é um movimento feito para conquistar o mundo, diferente do judaísmo, que é uma religião. Então,
ferraram-se eles, né? Se ferraram. Então, os autores da Mishnah dizem uma coisa e os rabinos judeus sérios dizem outra coisa. E esse que é o livro mais controvertido, Os Protocolos dos Sábios de Sião, supostamente escrito por Benjamin Zeev, que é o herói de Israel, aquele que conquistou a terra, fundou o Império Sionista em Israel, com auxílio dos Rothschild. Então, está aqui. Decantada em prosa e verso a Mishnah. O processo de interpretação da Sagrada Escritura, cujas bases haviam sido lançadas pelos escribas, ordem fundada por Esdras, como já tivemos a oportunidade de ver, foi continuado pelos seus sucessores, portanto, que chamaremos de Tanaim. A palavra Taná aramaica equivale a Shaná, que significa repetir. Ensinar o povo a ser papagaio, repetir, repetir, repetir. E aí aparece a diferença entre a Torá escrita, a Bíblia que eu mostrei para vocês, que Meir Melamed Metzilah escreve, e a Torá oral, que diz: aplica-se maior rigor à observância das palavras dos escribas, isto é, da tradição oral, de que a observância das palavras da Torá escrita, da Bíblia escrita por Moisés. Muito bem. Como é que Esdras fez isso? Modificando as regras de explanação. Só havia duas, Peshat e Remes. E Jesus volta a retomar essas duas. E todas as explicações de todos os santos do Antigo Testamento, ou Antiga Aliança, se baseia em Peshat e Remes. E aí Esdras introduz Sod e Darash, que são subjetivas, como já disse a vocês. São desculpas para conseguir o que a elite governamental quer, os senhores da Palestina. Está dito aqui, não por mim, mas por Bernard Casper. Jesus encontra esse ninho de víboras. É aqui que ele nasce. Portanto, 30 anos antes do nascimento de Jesus, que nós lemos ali na nossa sinopse evangélica, 30 anos antes dos pastores anunciarem Gaudet, alegrai-vos no Senhor, Gaudet in Domino, alegrai-vos no Senhor, nasceu hoje na cidade de Davi, Belém, o Salvador, que é o Cristo Senhor. Então, 30 anos antes, os canalhas fundados por Esdras, chamados escribas e fariseu. Fariseu era candidato a escriba, escriba era candidato a sumo sacerdote, e não importava se fosse ele, contanto que ele governasse, Anás e Caifás. E por que Pilatos condenou Cristo dizendo que ele era inocente? Lavou as mãos e disse: não tenho culpa na morte desse justo, porque em Roma havia os médicos judeus, havia os sicários assassinos, a primeira organização terrorista do mundo, chamavam-se sicários, que matavam as famílias do governador da Palestina se ele fizesse algo contra os escribas e fariseus. Então Pilatos cedeu sempre, e todos os governadores. E Anás e Caifás eram simples bonecos na mão dele. De fato, quem governava eram os escribas. Era contra eles que Jesus vai lutar. Então, mas decantado em prova diversas. Aqui nós temos um livro precioso, que eu vou mostrar rapidamente, que coloca o que é que Moisés escreveu. O livro de Jó, olha só, esse pedacinho só. Tá vendo? Ó? Enquanto isso, os judeus juram de pé junto que Moisés escreveu todo o Pentateuco. Onde é que está o livro de meu irmão Moisés Metzilah Malamed? Aqui. Olha só a diferença. Querem comparar? Então, segundo pesquisa de dois grandes eruditos, usando computador, programas especiais de computação, Moisés só escreveu isto.
E o meu querido Rabino Meir Metzila Malamed diz que Moisés escreveu isto. Tem muitas mãos aqui. E sem dúvida a mãozinha de Esdras. Então, já vimos que ele é um canalha e não sabemos por que o livro dele continua constando na Bíblia, porque está comprovado, vocês viram na primeira aqui, neste livro, dizendo que ele confundiu, depois dos Macabeus, o sumo sacerdócio, colocando ora um, ora outro, fazendo um jogo para que a ordem de Arão se misturasse com os gentios e para que a ordem de Sadoc fosse destituída do cargo. E quanto aos príncipes da casa de Davi, eu lerei para vocês depois, você vai ver que a genealogia que ele dá no livro das crônicas de Zorobabel e Salatiel, os continuadores, não coincide com a genealogia que os apóstolos, os evangelistas dão. Então, o que devíamos fazer? Tirar da Bíblia esse canalha. Mas ninguém tem coragem de fazer isso. Ninguém. É uma pena, é uma lástima, porque o mundo e a nova ordem mundial estão nas mãos deles. Então, a elite mundial é toda ela feita segundo o nome dos escribas, inicialmente, e aqui nós temos uma coisa muito engraçadinha. Vou ler para vocês rapidamente, tá? Quando a Comuna, após a derrota francesa de 1870 e a queda do Império de Napoleão III, os marxistas, dirigidos de Londres por Karl Marx, apoderaram-se em 18 de março de 1871 Paris por mais de 2 meses com o apoio da Guarda Nacional, que se havia constituído um organismo armado totalmente independente da Internacional Marxista. Quando a Comuna não pôde resistir ao ataque das tropas do governo, que tinha sua sede em Versalhes, o governo mudou. Clouseret, em 1869, diz: "Nós ou nada, eu vos garanto, Paris será nossa ou deixará de existir." Nessa ocasião ficou claramente manifesta a cumplicidade dos banqueiros judeus franceses com os comunistas, ao verificar, como assinala Sallusti no seu livro As Origens Secretas do Bolchevismo, que Rothschild, por um lado, fazia pressão em Versalhes junto de Thiers, presidente da nova república, para evitar uma ação decidida do exército contra os comunistas marxistas. Falando de possíveis entendimentos e acordos com o Comitê Central dos Marxistas, e, por outro lado, gozava de uma tal impunidade, tanto pessoalmente como nos seus bens, submersa no espantoso e sangrento caos. A este respeito, diz-nos Sallusti na sua obra citada, página 137. Rothschild é certo que tinha boas razões para crer possível a conciliação. Seu chalé, palacete, na rua de Saint-Florentin, estava protegido dia e noite por um piquete marxista, encarregados de evitar-lhe qualquer desacato. Piquete que renovou durante 2 meses, até o momento em que a grande barricada que se levanta a 2 passos foi tomada pelas tropas de Versalhes. Enquanto os reféns eram fuzilados, enquanto os mais belos palácios de Paris ardiam e milhares de franceses morriam, vítimas da guerra civil, é curioso verificar-se que a proteção concedida pelos comunistas ao grande banqueiro judeu Rothschild não cessou um momento sequer. Agora, a primeira reunião secreta que assinala o princípio da era dos fatos de violência verificou-se numa segunda-feira de tarde, no dia 14 de fevereiro, no East End de Nova York. Deviam reunir 62 delegados, dos quais 50 eram veteranos da Revolução de 1905. Vou pular agora pelo seguinte. O único obstáculo sério era a questão do dinheiro.
mas apenas se fez essa observação, responderam imediatamente alguns membros que isso não devia ser problema, porque no momento em que se necessitasse, surgiriam, plantaram importâncias consideráveis, pessoas que simpatizavam com o movimento para libertar o povo russo. O povo? A esse propósito, repetidas vezes, se pronunciou o nome do abastado banqueiro judeu Jacob Schiff, braço direito de Rothschild. Em princípio de 1909, o Serviço Secreto dos Estados Unidos da América do Norte entregou no alto delegado da República Francesa desse país um memorial no qual categoricamente se assinala a participação dos principais banqueiros na preparação da Revolução Comunista. Protocolo 76-186, ofício número 912 SR2, transmitido pelo Estado-Maior do Exército, segundo gabinete. Em fevereiro de 1916, soube-se pela primeira vez que na Rússia se estava fomentando uma revolução. Descobriu-se que as pessoas e firmas que a seguir se mencionam estavam implicadas nessa obra de destruição. Jacob Schiff, judeu, Kuhn & Loeb, firma judia. Direção: Jacob Schiff, Feres Verburg, Otto Kahn, Mortimer Schiff, Jerônimo Hanauer. Georg Heim, judeu, Max Breitung, judeu. Em princípio de 1917, o poderoso banqueiro Jacob Schiff começou a proteger Trotsky, judeu e franco-maçom, cujo verdadeiro nome era Bronstein, e a missão que lhe encomendava era dirigir na Rússia a Revolução Social. Max Warburg, de Estocolmo, o sindicato westfaliano renano e o judeu Olaf Aschberg, do Nie Banken de Estocolmo, e Koji Votovsky, judeu, cuja filha se casou com Trotsky. Então, tudo isso aqui está referendado. O nome é Complô contra a Igreja, escrito por um cardeal da Cúria Romana. Bom, não é, portanto, de se estranhar que a Igreja está passando por momentos difíceis graças a um compêndio do Concílio Vaticano II, que foi urdido e tramado pelos comunistas, e nós sabemos que dentro do Colégio Episcopal aqui do Brasil, né, a Conferência dos Bispos do Brasil está cheia de comunistas. E nós sabemos que a maçonaria, quando foi fundada, ninguém sabe, coloquei isso no meu Facebook, 1717. Uma coisa é certa, ninguém sabe quando foi. Sabe-se que em 1717 não foi. Por quê? Porque o primeiro documento escrito, não tem nenhuma ata, só aparece em 1723. Aqui está, em espanhol, a Constituição de Anderson, com um prefácio de Desaguliers, deputado e grão-mestre, e aí dizendo aqui que Deus some do mapa, porque antigamente muita gente era obrigado a adorar o Deus do seu monarca, mas os maçons acharam isso inconveniente. E o artigo 1º das Constituições diz que achou-se apenas necessário que todos os irmãos, todos os maçons, apenas acreditassem em um Deus, pode ser até o diabo, viu? Mas é só dar ele o nome de Deus, e a imortalidade da alma. Pronto. Então, é só crer em um Deus e na imortalidade da alma que já pode ser candidato à maçonaria. Não era assim. Tinha que crer em Deus, como nós cristãos cremos, como os judeus creem, no Deus do judaísmo, do judacristianismo. E aí, essa questão. Até hoje, não se tem resposta. O que nós temos é o Covid, né? Que segundo Pepe Escobar foi fabricado. Isso eu coloquei nas minhas lembranças no meu Facebook, né? E tem muita gente que sabia disso. E agora as vacinas que ora matam, ora não matam. E finalmente os 2 livros, quer dizer, são 3 livros muitíssimo importantes.
a Constituição de Anderson, que guia a maçonaria, o Papa Negro, que diz que os jesuítas eram neotemplários antes de serem jesuítas, e os protocolos dos sábios de Sião, que dizem como é que está, aqui está detalhadamente como foi formulada por Adam Weishaupt, o plano de destruição da França pela Revolução Francesa e depois tomada pelo clã de Rothschild. Então, a guerra continua e nós fizemos um breve resumo na história política da cristandade. Não vamos chegar aos 60 minutos, vamos parar aqui. E aí vocês vejam, tudo isso para dizer o ninho de cobras em que Jesus entrou. De lá até cá, a guerra não cessou. Não é política, é religiosa. Silvio Santos, Abravanel, Israel Clabin, Luciano Huck e outros milionários e bilionários como George Soros, os Rockefeller, todos seguem o Talmud, que é a antibíblia. E, portanto, vamos deixar isso claro e nós vamos continuar a leitura e a explicação do Evangelho, mas sob essa ótica. E nessa época, os falsos judeus cázaros não estavam lá ainda, só depois do ano 800 depois de Cristo. Então, eram judeus semitas que já tinham essa tendência, mas não todos. Não se esqueçam disso. Não vamos fazer generalizações. Pelo menos os assideus, os esseus, os homens justos, assim chamados, porque saíram das cidades, e nas cidades José da Arimateia, Nicodemos e aqueles que tornaram apóstolos de Jesus e as multidões. Então, não se pode dizer o judeu, os judeus, o povo judeu. Não. Mas Hitler era judeu. Neto do barão de Rockefeller na época, e por isso chegou a ser príncipe da Alemanha. O Führer. Bom, temos muita coisa a dizer, mas vamos voltar na história. Nós estamos apenas no nascimento de Jesus. É Natal. Os pastores recebem a visita dos anjos que dizem: alegrai-vos, hoje trazemos uma notícia que é para todo o povo. Nasceu hoje na cidade de Davi o Salvador, que é o Cristo Senhor, Yeshua, em aramaico. Yeshua é o verdadeiro nome, tolera-se Yeshua, mas não Yehoshua, que aí seria um nome falso, seria Josué. Obrigado a todos por verem esse vídeo, não esqueçam de dar o seu like. Recuperei aqui muita coisa já dita, mas era preciso, para que vocês não se esqueçam, porque isso ficou em muitos vídeos do passado. Até a próxima, estamos aqui fazendo a tradução do Evangelho, explicando através de toda essa literatura. Então não basta botar a Bíblia debaixo do braço, ir para uma praça ou para uma garagem, botar cadeiras de plástico e pregar. Isso é tolice. Nasceu na cabeça de Ario, lá no ano segundo, terceiro depois de Cristo. Lutero ressuscitou, Calvino ressuscitou, e não basta. A Bíblia não é um livro para ser lida por si só. Não se explica a Bíblia pela Bíblia, mas pela história. Até a próxima e obrigado por dar o seu like e ver o nosso vídeo.